Este é o programa Debate Brasil, produzido pela EPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias. Nós vamos conversar hoje com o economista João Sixu, membro da diretoria do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um dos principais órgãos do governo federal de pesquisa econômica e de prospecção das perspectivas da economia brasileira. Nessa altura do ano, né, o IPEA já deve ter, digamos, previsões relativamente sólidas sobre o desempenho da economia brasileira em 2010. Dá para ter uma ideia do que vai acontecer? Olha, o IPEA ainda não fechou exatamente um resultado para as suas previsões de 2010. Mas existe uma tendência, talvez uma convergência dentro da equipe para chegar a um número entre 5,5% e 6,5% de crescimento. 6,5%? Isso, e com uma taxa de investimento entre 15% e 18%, o que é uma taxa de crescimento bastante do investimento. Subdividindo a questão em duas. Há quanto tempo o Brasil não crescia 6% num ano só? Esse ciclo de crescimento que nós estamos vivendo no Brasil, que vem de 2004, 2005, mas de forma mais intensa a partir de 2006, que foi interrompido no ano de 2009 pela crise internacional, esse tipo de ciclo nós não temos no Brasil pelo menos há 25 anos, desde o final dos anos 60, início dos anos 70. Desde o colapso do milagre brasileiro. Exatamente. Ou seja, o Brasil estava estagnado, paralisado por 25 anos. E sem crescimento, de fato, fica muito difícil de se pensar num projeto de desenvolvimento. E esses números sobre a taxa de investimento, o que é que ele significa em relação aos anos anteriores? Em relação aos anos anteriores, mais recentes, ele assume a mesma trajetória de uma forma talvez um pouco mais intensa. Em relação ao passado, que nós tivemos aí de estagnação, semi-estagnação de 25 anos de paralisia, eles representam, acho que, uma superação num plano bastante importante para a economia, que é uma superação no plano das expectativas. Porque investimento nada mais é do que se pensar o futuro, acreditar ou não acreditar no futuro. E tanto o governo quanto empresários não acreditavam no futuro do Brasil e não realizavam investimentos. Então, nossa taxa de investimento era muito baixa e agora, nesses últimos anos, deu um salto. Mas ela é apenas a concretude de uma mudança de clima, de ânimo em relação ao futuro do país. O governo passou a acreditar no futuro do país e os empresários também. Então, a taxa de crescimento... E quem é que está investindo mais? É o governo ou os empresários? Tradicionalmente, nas economias, quem sempre investe mais é o setor privado, e assim deve ser. O governo cumpre um papel sempre importante, que é o papel de realizar investimentos nos momentos de mais dificuldade das economias. E o governo brasileiro fez exatamente isso nos últimos anos, para sair desse período de estagnação que nós vivíamos, de 25 anos, quanto nessa saída mais recente que tivemos da crise internacional. Ou seja, no momento em que é esperado que os empresários façam uma retração de gastos de investimento, porque não tem expectativas positivas em relação ao futuro, o governo tem que fazer exatamente aquilo que a iniciativa privada não faz nesses momentos de dificuldade, que é realizar o gasto, acreditar no futuro, realizar o investimento para atrair a iniciativa privada. Quer dizer, quando o governo avança, tem a ousadia de avançar, quer dizer, o setor privado fareja e vai atrás, é isso? Exatamente. O pensamento liberal em economia diz que o setor público ocupa o espaço do setor privado na economia.
mas é exatamente o contrário. Na verdade, quando o setor público avança na economia, ele atrai o setor privado, que se beneficia das suas obras e é assim que as coisas devem funcionar de fato. O governo não está ali para fazer o que a iniciativa privada faz, mas sim para sinalizar sempre um caminho positivo para atrair a iniciativa privada para esse caminho. Essa sua observação me lembra um episódio do início dos anos 80, quando o Brasil está começando a andar para trás, né? E a professora Maria da Conceição Tavares estava debatendo com um líder empresarial do Rio Grande do Sul, muito conservador, que queria Estado fora da economia, não sei o quê, e a Maria, com aquela fúria sagrada, disse, olha aqui, se o governo fizer o que você está pedindo, você vai à falência e os seus companheiros também. Né? O Brasil saiu da crise sem muita quebra de empresa. Ou não? Não, o Brasil passou muito bem pela crise diante das perspectivas. Ou seja, muitos imaginavam que o Brasil teria uma profunda recessão no ano de 2009, algo que não aconteceu. Muito pelo contrário, a taxa de desemprego foi uma taxa relativamente baixa para períodos de crise no ano de 2009. Houve uma geração de quase de 1 milhão de empregos formais com carteira assinada. Então, o Brasil viveu um momento de interrupção de uma trajetória de crescimento, mas não viveu uma crise dramática como viveu a economia, ou como está vivendo ainda, a economia americana, a economia europeia. E eu diria que o Brasil superou esta crise por conta da iniciativa do governo de realizar algumas políticas que são as políticas óbvias, conhecidas pela história, que são as políticas que dão resultados em momentos de crise. Quando se tem crise, deve-se abaixar a taxa de juros, deve-se ampliar os gastos de investimento, deve-se ampliar os gastos correntes, para exatamente colocar dinheiro na economia, fazer o mercado funcionar. Eu me lembro que em 2008, logo no início da crise, muitos sugeriam que o governo deveria manter os juros para controlar a inflação, manter as contas do governo equilibradas, independente da situação econômica e social do país, para que o Brasil superasse a crise. Ora, se o governo não ampliar os gastos, não reduzir a taxa de juros, não ampliar o crédito, particularmente o crédito das instituições públicas, num período de crise, governo e iniciativa privada vão agir no mesmo sentido, no sentido da retração. E o resultado só pode ser um. Retração promovida pelo governo, retração promovida pela iniciativa privada, dá retração econômica e social. Então, o governo tem que agir no sentido contracíclico, ou seja, contra as expectativas. É legítimo que a sociedade, trabalhadores, empresários, tenham expectativas negativas no momento de entrada numa crise. E o governo, então, está aí exatamente para seguir contra a corrente. E foi isso que o governo fez ao ampliar o salário mínimo, ao reduzir a taxa de juros, ainda que de forma atrasada, ao ampliar gastos de investimento, ao ampliar a cobertura e o valor dos benefícios da Previdência Social, ao ampliar em alguma magnitude o programa Bolsa Família e o seu valor. Isso tudo são instrumentos que foram utilizados e que deram resultado porque irrigaram o mercado. Nós saímos dessa crise por conta da força do nosso mercado doméstico de consumo. E isso está fazendo com que os investimentos cresçam, agora já desde o final do ano de 2009, e vão crescer de forma mais pujante ainda no ano de 2010. Então é isso, o governo tem que fazer o seu papel, que é conhecido na história. Ou seja, não é de cruzar os braços diante da crise. Nós aprendemos na crise de 29 exatamente que cruzar os braços diante de uma crise aprofunda a crise.